Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que abre suas portas diariamente e acolhe a todos com muito amor, com muito carinho. Sintam-se abraçados, que estamos entre amigos. E, como costumamos lembrar, este ambiente ele já foi preparado pela espiritualidade maior, em que manipularam energias que serão salutares para todos nós que estamos no ambiente e também as crianças que estão na evangelização receberão essas bênçãos nesse momento da palestra. Então, que possamos buscar a elevação, o pensamento elevado na espiritualidade, pensamento em Jesus, e juntos que possamos aqui, nos momentos que estaremos juntos, compreender as questões espirituais. Nesse momento, peço a todos que, ainda com os pensamentos elevados, para que possamos fazer uma prece, que fechem os olhos, apenas como um recurso a mais de concentração, caso queira. Vamos juntos, pensando no nosso Mestre Jesus, Mestre querido, bondoso. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos a doutrina dos Espíritos. Que nos momentos que estaremos aqui, Pai, possamos compreender estes seus ensinamentos do seu Evangelho. Que consigamos colocar em prática tudo aquilo que viemos aqui buscar, que possamos receber as bênçãos e que estes fluidos penetrem em nosso corpo, em cada célula e também, principalmente, em nosso espírito, que possamos carregar pela eternidade, sempre em prol da caridade. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje será Paixões, extraído do Livro dos Espíritos, questões 907 a 912, o livro de autoria de Allan Kardec. E quem falará para nós será a nossa companheira Miriam Ribeiro. Miriam, seja muito feliz na sua explanação. Bom dia, amigos, amigas. Alegria de estar aqui com vocês, de estarmos formando este campo. É um campo realmente de luz que a gente forma quando a gente se reúne, quando a gente abre um pouquinho, o coração para receber a inspiração que o plano maior deixa aqui à nossa disposição. Nosso companheiro falou como esse ambiente aqui é preparado para nos receber. E eu gosto sempre de lembrar que, ao mesmo tempo que a gente está recebendo a energia que essa casa emana para a gente quando a gente adentra, os nossos anjos de guarda ficam muito felizes que a gente está aqui. Ao mesmo tempo que a gente está recebendo, a gente forma uma corrente de luz. Há muitos relatos do plano espiritual que, em momentos como esse, quando a gente se junta, esse ponto de luz que a gente forma é usado como semente, é usado como fonte para outros lugares que estão precisando de energias positivas, que estão precisando de serenidade, que estão precisando de calma. O que a gente está querendo dizer é que, ao mesmo tempo que a gente está recebendo, a gente está doando. E isso é muito bom, a gente poder fazer isso juntos. E para falar de um tema, que é um tema quente, digamos assim, para falar de paixão. E eu quero começar absolvendo a paixão. Quero começar a nossa conversa hoje absolvendo. Por quê? Porque quando a gente começa a se dedicar a uma doutrina, a fazer um trabalho de pensar a questão espiritual, a recordar que nós somos espíritos, existe uma certa tendência em querer renegar, em querer colocar debaixo do tapete, em querer achar que não é bom os elementos que vêm do corpo, os elementos que vêm da paixão. E a gente vai desmistificar um pouco isso. Algumas informações que a gente recebe com relação a estar apaixonado, que a pessoa não tem aquela coisa, está cego de paixão, enlouqueceu de paixão, enfim, perdeu o senso por conta da paixão, a gente ouve essas informações. E quando a gente observa os dados, vamos para o campo da ciência, com relação a este estado de ser, que é um estado de ser, estar apaixonado, há uma concordância da ciência com isso.
De fato, quando a gente se apaixona, nós vamos falar aqui especificamente nesse momento da relação, né, entre duas pessoas, entre dois seres, o nosso córtex frontal, que é responsável pelo julgamento, pela análise, pela comparação, ele fica esmaecido, ele fica mais fraquinho mesmo. A gente perde o julgamento, a gente enxerga menos. Dopamina, todos esses oxitocinas da vida aí, tudo aquilo que são os estímulos, né? Serotonina, tudo isso vai lá no topo, quando a gente olha para uma determinada pessoa e por algum motivo a nossa pupila se dilata e a gente acha aquilo interessante. E a gente, de fato, se conecta. E a gente fica nesse estado meio de excitação, de envolvimento, etc., por um período grande. Né? E isso faz com que a gente queira mais aquilo. O relato que os cientistas dão com relação a isso, mesmo a neurociência com relação a isso, que é quase como um estado de adicção. Sabe o estado adicto? É como um vício. A paixão, ela aciona em nós, do ponto de vista bioquímico, elementos que fazem com que a gente entre em euforia, que a gente enxergue com não tanta clareza, que a gente se encante e que a gente queira mais. A gente quer mais exatamente como uma droga. Aí vocês vão dizer o seguinte, mas peraí, isso não é bom. Você falou que você ia absolver a paixão, isso parece que não é bom. E aí até a pergunta do Kardec com relação a isso, que depois a gente vai ler, vai corroborar isso que eu vou dizer para vocês agora. Esses sentimentos e essas sensações que a gente sente no nosso corpo, na nossa psique, no nosso campo neural, quando a gente se encanta com alguém, vem da onde? Vem da natureza, não vem? Não é o Senhor que inventa isso. Isso vem do nosso corpo. Isso vem dos terminais nervosos que nós temos aqui. Isto vem do cheiro, do tal dos feronômios, né? É daí que vem. É um movimento instintivo. É natural do homem. É natural do corpo humano. E se é natural do corpo? Se vem da natureza, se a gente produz sem que a gente pense conscientemente nisso, vocês acham que isso é mal? Aquilo que vem do corpo, que é da natureza, que é instintivo e etc., que é feito por quem? Quem é que nos deu esse corpo e essa vestimenta para vir para esse planeta? Quem foi que nos vestiu com esses instintos e com esses elementos e nos colocou para viver aqui, nesse tempo e nesse lugar? Não foi o nosso Pai? Não foi Deus que criou este corpo aqui? Se foi Ele quem fez isso, se foi Ele quem colocou em nós, no nosso corpo, nas nossas sensações, nos nossos terminais nervosos, esses elementos, é para alguma finalidade. Não é para nos fazer menor, não é para piorar as nossas condições, não é para nos enlouquecer, não é para nos colocar num estado de cegueira, mas é para nos colocar num estado de alerta. E mais, de permitir que eu olhe para o outro e permita uma aproximação, no limite, para criar a vida. Não é assim? Porque quando eu me sinto entre uma relação entre um homem e uma mulher, né, quando existe a conexão da região sacral, da região sagrada, eu sou capaz de criar a vida. Então vejam que este fenômeno do apaixonamento, da cegueira que eu não percebo que o príncipe, afinal, é meio sapo. Tá certo? Diz uma amiga minha que é só por isso que a gente se apaixona, porque se a gente visse a realidade, a gente ia pensar duas vezes. Então, esse estado de enamoramento, essa aproximação que é feita e que acontece instintivamente entre nós, é sagrada. Tanto quanto é no reino animal. Os bichos também são assim. Então, nós precisamos reconhecer, e é por isso que eu disse aos senhores que a gente queria entender um pouquinho mais essa questão da paixão. O primeiro reconhecimento é que é natural, tem a ver com esse corpo físico, que é uma ferramenta maravilhosa que a gente recebeu para viver aqui neste planeta, e tem uma finalidade de aproximação, no limite, para a procriação. Esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente se aproxima e se apaixona. E olha só a pergunta do Kardec, a primeira pergunta do Kardec sobre esse tema,
que confirma isso que eu estou dizendo para vocês. Kardec pergunta assim, olha, será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, ele já dá duas dicas aqui. Ele não está perguntando se é mal a paixão. Ele está perguntando se é mal o princípio que origina a paixão. E mais, ele também já reconhece na própria pergunta que este princípio é da natureza. Resposta do Espírito Verdade. Não. A paixão está no excesso do que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas, e o abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, aí a gente começou a se aproximar um pouquinho mais, porque que a casa está nos trazendo para refletir sobre isso hoje. A primeira questão faz parte da natureza, é natural, tem a ver com a lei da conservação, que é uma das leis divinas. É uma das formas, por enquanto, né? Aqui neste planeta, no estágio evolutivo que a gente está, ainda precisa de um homem, de uma mulher, de um óvulo, de um espermatozoide para que uma vida se crie. Ainda precisa. Você pode fazer in vitro, você pode fazer inseminação artificial, mas você ainda precisa desses dois elementos para gerar vida. Você precisa ainda que essas duas, né, esses dois pontos se conectem. A paixão acaba sendo um instrumento que faz com que isso possa ocorrer. A questão é que, como diz aqui na questão, a gente se excede, a gente se perde, a gente não entende a função dessa aproximação pelo nosso estágio evolutivo, por aquilo que a gente faz de uso ainda. Isso, na questão seguinte, que é a 908, diz assim, então, delimitar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem maus, né? Aí o que diz o Espírito Verdade? As paixões são como um corcel, quer dizer, como um cavalo, né? Que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a nos governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para você ou para alguma pessoa que está no nosso entorno. E aí eu quero fazer uma parada com vocês para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Nós vivemos um tempo, né, esse tempo de tecnologia, esse tempo de extrema exposição de tudo. A gente tem acesso em tempo, né, ali no centésimo de segundo, informações a tudo quanto é tipo de coisa. E a gente expõe tudo. A gente expõe das nossas emoções, a gente expõe o nosso corpo, a gente expõe ideias, a gente se conecta muito rapidamente a vários elementos, a gente não usa critérios, a gente se mistura e se envolve, né, na dinâmica desse tempo que a gente vive. Há alguma coisa errada nessa rapidez? Há alguma coisa errada nas tecnologias que estão à disposição? Há alguma coisa errada? Não. A princípio, não. Né? Você pode usar de todo esse conjunto enorme de informações que nós recebemos e que nos influenciam das mais variadas formas. Qual que é o problema com relação a isso? É quando eu acabo atribuindo a algo um poder que não deveria ter sobre nós. Hoje há carreiras como, por exemplo, de influencers aí, né, pela vida, que estão ditando um conjunto de regras que eu começo a achar que, para ser bom, eu tenho que usar aquela roupa. Eu começo a achar que, para ser legal, eu tenho que falar com aquela tribo, daquele jeito. Eu começo a achar que, realmente, o que importa é aquilo que estão nas mídias, que estão fora de mim. Eu começo a achar como valor que, para ser importante, eu tenho que ter um carro, aquela casa, um conjunto de elementos que eu vejo por aí no meu entorno. Nós vivemos num tempo, esse tempo da transição planetária, onde há muitas coisas que estão disponibilizadas para nós, do ponto de vista tanto do que se refere às energias, quanto do ponto de vista daquilo que é concreto, daquilo que é material. Nós nunca tivemos acesso a tantas coisas e ao mesmo tempo. E quando isso acontece, em teoria não precisaria ser mal, se nós tivéssemos consciência de quem somos. Verdadeiramente. Se nós nos recordássemos que, ao mesmo tempo que nós somos um espírito vivendo na matéria, e nós temos influência do espiritual, quanto nós temos influência do material. E que um e outro estão conectados, estão juntos. Para o quê?
para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento aqui. Quando eu exacerbo, quando eu realmente aumento muito mais o material como mais significativo na minha vida, eu desbalanceio o meu aprendizado. Então, aquilo que é material, aquilo que é do campo das paixões, aquilo que é do campo físico, acaba tendo uma importância maior para mim. E mais, sem que eu tenha consciência do que significa eu me conectar com uma pessoa. E eu não estou querendo aqui fazer aqueles falsos moralismos, não. Se um jovem ou um adolescente, que hoje pode se relacionar, por exemplo, sexualmente com vários parceiros como o fazem, tivessem consciência do que significa essa troca de energia, pensaria 2 vezes. Há aí vários estudos que revelam que depois que você tem um contato íntimo com alguém, você carrega a energia desta pessoa por um período muito grande de tempo. Você mistura o seu campo áurico, o seu campo energético com outro ser. Não são só os fluidos físicos, são aqueles imateriais e aqueles que a gente não enxerga. E hoje, essas possibilidades de relacionamento, de trocas, estão muito, muito massificadas, simplificadas e facilitadas. Estou insistindo, eu não estou aqui fazendo julgamentos, mas a questão é, como é que eu faço esse tipo de relacionamento? Como é que eu me conecto com as pessoas? Como é que eu olho para o outro e enxergo o outro na dimensão e no tamanho que ele é? Um ser espiritual vivendo uma experiência na Terra, tanto quanto eu assim o sou. Quando eu vejo a grandeza do outro e a sua completude, não é possível que seja só uma pessoa para eu sair na balada, para um uso imediato. Para o quê? Para satisfazer eventualmente um desejo que eu tenho, que o senhor tem, que o outro tem. E que amanhã eu não me responsabilizo, e que amanhã eu nem lembro que isso aconteceu. O que o Espírito de Verdade está querendo nos alertar aqui é que isso tudo que a gente acha, que a gente conecta e desconecta muito rapidamente, não forma o nosso campo áurico. E não é verdade. Tudo aquilo com que a gente se relaciona e se mistura e intensifica e olha, nos forma para o bem, né, para aquilo que há de positivo e para aquilo que há de negativo. E eu queria fazer um outro alerta com relação. Então, essa é uma primeira questão que a gente precisa considerar. E como é que eu sei em que caminho eu estou? Aí eu vou confessar para vocês que não tem muito outro jeito. É o tal do conhece-te a ti mesmo, é o tal do, sabe, da autoobservação. Quem sou eu? Quais são as minhas fragilidades? Por que é que eu estou neste relacionamento? Por que é que eu quero me envolver? Por que é que eu tenho esse mesmo padrão de comportamento? Por que é que eu atraio o mesmo tipo de pessoas? Né? E aí eu posso falar das relações, mas eu posso falar dos projetos profissionais, porque a paixão, ela não é só a paixão que se refere a um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, uma mulher. Não é só disso que a gente está falando. As paixões podem ser por um projeto profissional. Pode ser por algo que eu quero muito, um trabalho voluntário que eu começo a me dedicar. Percebam que a fagulha da paixão, que é aquele primeiro movimento, ele está tanto no ponto de vista do que a gente chama do físico, quanto do ponto de vista espiritual. Há um capítulo aqui no Livro dos Espíritos mesmo do Kardec, dizendo que quando a paixão espiritual é negativa, é aquela que nos leva para a vaidade, é aquela que faz com que eu queira ser o bonzão da situação, é aquela que eu quero o poder e o sucesso a qualquer preço. Então, perceba que a paixão ela pode ser tanto do ponto de vista físico, mas ela também é do ponto de vista espiritual. Não se enganem que é só o físico que exacerba a paixão. O espiritual, né, aquilo que é o outro lado nosso, também exacerba. Então, observar quem eu sou verdadeiramente, o que é que me motiva nas relações, é um elemento importante para saber o que é esse meu enamoramento com um projeto, por exemplo, espiritual, o que é o meu enamoramento com aquele tipo de relacionamento. Diz a psicologia que nós, né, somos, como seres, né, somos muito infantis ainda, do ponto de vista emocional. A gente nasce gatinhando, etc., cresce do ponto de vista físico. Intelectualmente, nós avançamos bastante, até damos uma pinceladinha no espiritual, mas no emocional, amigos, na maior parte das vezes, nós somos crianças, nós somos aprendizes. Nós ainda estamos à procura do pai e da mãe nas nossas relações. Muitos de nós têm a tal da síndrome do Peter Pan, sabe? Aquele que não quer crescer.
aquele que quer viver infantilizado, culpando o mundo. Sabe por que eu sou assim? A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Eu sou assim porque ele não deu o retorno que eu queria. Eu sou assim porque, sei lá, a minha casa, a minha família é desorganizada e desestruturada. Nós vivemos muitas vezes, e a síndrome de Peter Pan faz isso, jogando ao outro a responsabilidade por aquilo que está acontecendo na minha vida. E por quê? Porque eu não faço o trabalho do tal do autoconhecimento. Eu não faço aquele tal do conhece a ti mesmo. Eu não olho quais são as feridas da humilhação, as feridas da rejeição, do abandono, que são feridas que todos nós, segundo a psicologia, temos em algum momento das nossas vidas. Seja por essa vida de agora, seja por outras que a gente experimentou e que a gente traz como bagagem. Então, às vezes, quando eu olho um companheiro, né, e ele me rejeita, me troca por outra, a dor em mim é infinitamente maior, menos pelo ato aqui, mas pelo que representa de outras experiências que eu já tive. E por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala de paixão, geralmente, e quando a gente exacerba, a gente passa do ponto e vai naquele limite assim, olha, mandei a mensagem, ele visualizou, não me respondeu. Não respondeu. E aí eu mandou outra mensagem. Nossa, ele não respondeu. Nossa, ele está na rede social, está com outra. Nossa, porque ele não gosta mais de mim, porque, afinal, ele começou a trabalhar e não me liga mais. Quando a gente começa a entrar na loucura, que é a parte, né, da dependência, normalmente eu não estou me relacionando mais com aquela pessoa, mas eu estou me relacionando com as minhas dores e com as minhas inseguranças. Quando Kardec alerta da importância da paixão como um elemento, né, para iniciar, é importante que a gente esteja inteiro dentro de nós mesmos. Vocês vão ouvir isso muitas vezes, a gente ouve muito isso, né? Ama o próximo como você ama você mesmo. Nós falamos muito do amor ao próximo, mas a gente faz muito pouco autoconhecimento, a gente faz muito pouco de olhar para si mesmo e amar quem nós somos. Se a gente não amar quem a gente é, se a gente não conhecer as nossas dificuldades, se a gente não conhecer as nossas fragilidades e assumir que são nossas sim, olha, eu ainda peco por aqui, eu me observo e eu caio aqui. Eu atraio ainda este padrão de pessoas, esse padrão de situação, porque isso é o meu aprendizado. Eu estou naquela profissão, eu estou falando das paixões por um relacionamento, mas é muito comum, eu trabalhei muito tempo em corporações grandes, empresas grandes, né? E eu vi muitos profissionais, e eu estava muito entre eles, que gastavam 90% da energia da vida naquela empresa, naquele trabalho. 90%. Os 10% restantes era para a família, um pouquinho de diversão, um pouquinho de religiosidade. Essa balança, essa conta não fecha. Então, às vezes, quando eu digo assim, nossa, eu estou trabalhando 90% do tempo, toda a minha energia para o trabalho, algo está errado, meu amigo. Porque o trabalho é uma dimensão apenas. Alguma coisa na sua balança, nessa sua paixão, desgovernou. Ou alguém que, de repente, tem uma vida e começa a dedicar 80% da vida à religiosidade, ao trabalho espiritual. O filho está em casa reclamando, o marido sente a sua falta, os amigos não sabem mais de você, o seu trabalho de autoconhecimento, você fica num trabalho de doação infinito, como se devesse ao mundo. Alguma coisa está errado nessa balança. A paixão por qualquer uma das coisas, seja por uma pessoa, seja por uma religião, seja por um trabalho, quando ela desbalanceia isso, tem algo errado. É um ponto de atenção. É uma fragilidade que eu estou tentando compensar. É um ponto que está aí que eu tenho que observar. Por que eu estou gastando 90%? Você vai dizer assim, porque eu preciso de dinheiro. Por isso que eu gasto 90% da minha energia com trabalho. Desde quando? Vamos combinar. Quem trabalha 90% do tempo ficou rico. Alguém conhece quem trabalha 90% do tempo e ficou rico? Não, não é verdade. Essa relação, eu não estou dizendo que a gente não precisa trabalhar, eu não estou dizendo que a gente precisa, não é nada disso. Mas não é preciso que seja assim. Não mais neste planeta que está indo para um tempo de regeneração. É isso que nos diz. O sinal de alerta é o seguinte, exageros, paixões exacerbadas, seja em que campo for, algo está errado. Pensa, se olha, se ama, se observa e aí você age. Lembrando que esse impulso inicial, que essa paixão, que essa vontade
é natural, é inerente ao homem, mas ela não pode ser dirigida apenas por um campo nosso. Então, esse é um ponto que eu queria fazer de reflexão com vocês, que é com relação a essa coisa do autoconhecimento, que ele é fundamental, né? Aí você vai dizer assim, pô, mas é difícil, meu. Difícil. É difícil, não é fácil eu autoconhecer, não é fácil não ceder àquele meu padrão de comportamento. Eu estou acostumado a fazer daquele jeito. Eu estou acostumado a ter esse tipo de dinâmica no trabalho, de dinâmica nas relações. Olha só o que Kardec fala aqui. Vou ler para vocês. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Alguém sabe a resposta? Diz assim o Espírito Verdade. É um desaforo essa resposta, tá, gente? Queria dizer para vocês. Fala assim, sim, e por vezes fazendo esforços pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Nós costumamos gastar um bom tempo, quando a gente está envolvido numa circunstância que nos exacerba, reclamando e culpando o outro. Isso é que a gente sabe fazer assim muito bem. O que o Espírito Verdade nos falou aqui é que a verdade né, o que está implícito aqui, nós nos acostumamos a fazer assim e a gente não quer fazer um esforço para fazer diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vi outro dia, sigo um psicólogo interessante, ele faz um trabalho muito interessante falando sobre a ideia do soltar. Sabe, soltar as emoções? Tipo, não carrega raiva, meu amigo, não carrega ódio, solta, libera isso. E ele faz na internet lá uns exercícios para você soltar essas emoções. E ele começou a contar da experiência clínica que ele tem. Ele, né, e um conjunto de profissionais que trabalham com isso. Então, ele pergunta à pessoa, sabe aquele ódio, aquela raiva que você tem porque, sei lá, a sua mulher te abandonou? Trocou pelo personal trainer lá, aquele ódio, aquela raiva, o ciúme, a mágoa, afinal você se dedicou, você amou, você fez isso e aquilo te atormenta, te consome, e você fica... ele solta isso, ele dizia. Pega isso, sente essa emoção e solta. E ele faz lá um exercício que ele fica perguntando para a pessoa, você quer soltar? Você poderia soltar? E a pessoa tem que pensar e ser sincero. A maior parte dos pacientes pensa, sente emoção, está com raiva, está tomado. Você quer soltar? Ele fala, eu quero. Você consegue soltar? Não quero, não consigo. E ele vai fazendo, de tal maneira que as pessoas ficam agarradas a essas emoções, que estão machucando, que estão atormentando, mas não solta. É muito difícil que o cidadão solte. E quando no limite, ele fala o seguinte, tudo bem, já entendi que você não consegue soltar, mas se você pegar essa mesma emoção, você conseguir entregar ela para Deus, para que Deus cuide dessa emoção? A pessoa pensa um pouquinho, na maior parte das vezes, tá bom, para Deus eu entrego. Eu entrego essa raiva para Ele. Eu entrego esse ódio que eu estou desenvolvendo que está me fazendo mal. Eu entrego. Aí ele faz a seguinte pergunta. Olha, mas entregar para Deus significa deixar na mão dele. Ele vai fazer aquilo que ele quiser com isso. Aí a pessoa, e a provocação do terapeuta é o seguinte. Inclusive, sabe aquela moça que está lá, que te abandonou, e que está com outro rapaz, pode ser que Deus queira que eles sejam felizes, alegres, toquem a vida. Você solta? Aí a pessoa titubeia. Porque, na verdade, o que a gente está querendo? O que o cara está querendo? Vingança. Tipo assim, não estou dando conta, eu vou dar para Deus e Deus vai fazer isso para mim. Deus vai se vingar. Percebam que o vínculo permanece. Às vezes, quando a gente diz eu entrego para Deus, eu estou querendo que Deus faça aquilo que eu quero, que eu julgo que é o mais importante. Eu não estou conseguindo executar, mas eu ainda não consegui soltar isso verdadeiramente. Ou seja, feita a vossa vontade de verdade. Não aquela que é uma manipulação para fazer aquilo que no fundo eu quero, mas que eu não estou dando conta. Então, quando a gente não consegue fazer essa liberação, é isso que Kardec está aqui alertando, eu não consigo mudar. É preciso um esforço. E ele diz assim, que nem é tão grande, para poder fazer essa soltura. Porque quando eu solto isso, aí abre a possibilidade de eu conhecer uma outra pessoa.
Aí abre a possibilidade, por exemplo, de eu liberar o meu coração e aquilo não adoecer o meu fígado, o meu estômago, né? A minha psique de maneira geral. Então, esse exercício de liberação, inclusive do que é ruim, neste planeta é difícil, às vezes, de fazer. Por quê? Às vezes pelas dificuldades emocionais que a gente tem, e às vezes porque isso faz o quê? Sabe o quê para a gente? Eu estou sofrendo tanto, é por isso que eu não consigo. Eu estou sofrendo tanto, é por isso que eu não dou conta. Então, eu me apego ao sofrimento para não fazer aquilo que é correto e que, de uma certa forma, meus amigos, sim, dá trabalho. É melhor? É mais interessante? Sim, mas eu ainda não fiz, eu não conheci. Então, eu continuo querendo aprender pela dor. E olha o que o plano espiritual está dizendo. Dá para aprender pelo amor. Dá para aprender pelo amor neste planeta. Nós não viemos aqui aprender pela dor. As nossas circunstâncias levaram para isso, os nossos erros levaram para isso. Mas não é mais preciso que seja assim. Se a gente jogar luz e consciência, se a gente se auto-reconhecer com as dificuldades que a gente tem, se a gente fizer esse exercício mínimo de modificação, se a gente fizer isso, é preciso fazer o aprendizado, o nosso percurso, pelo amor. E com paixão, né? Que é muito bom. Há ainda uma última pergunta, que eu acho também é bom da gente recordar, que fala assim, o homem pode encontrar espíritos que possa nos dar assistência, né, para superar essas paixões? Responde o Espírito de Verdade. Se ele pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente ajudá-lo, pois esta é a missão deles. Olha só como o Papai do Céu é legal. Nos dá esse corpo perfeito, nos dá a paixão, nos dá intelecto, nos faz a compreensão, nos dá os elementos e mais. Nos dá espíritos guardiães que nos acompanham, anjos de guarda, que conhecem o nosso plano reencarnatório, que sabe por que nós estamos com algumas dificuldades nas nossas vidas, que sabe as compensações que nós nos propusemos a vir aqui a resolver, e que estão aqui para quê? Para nos acompanhar no nosso primeiro suspiro ao último. Estão aqui à nossa disposição, pedindo para ser acessados, pedindo para que a gente escute, abra os nossos ouvidos e receba as suas orientações. Seja numa meditação, seja parando um dia, seja rezando, seja respirando, tomando um banho de cachoeira, seja estando aqui, seja conversando com um amigo, seja num terapeuta, sei lá quais são os formatos que a gente pode desenvolver para entrar em contato com isso. Mas a informação de Kardec, ou do plano espiritual, lá no século XIX, faz tempo isso, gente. Século XIX aqui. Ele está dizendo que está à disposição de vocês. É só pegar, é só usar, só internalizar para a vida. E aí também tem um outro ponto, para a gente finalizar, que fala assim, que o Kardec, né, dizendo assim, olha, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Tipo assim, tá bom, já entendi, tem que melhorar, mas tem coisa que não dá para resistir. Responde o Espírito Verdade. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz com elas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. E aí vai aquela ideia de que o GPS não está errado. Seja a tal da tentação, como a gente pode dizer, seja as fragilidades que a vida nos coloca, sejam as relações, seja um tipo de trabalho que a gente tem, endereço certo está na sua casa, é para você. Não venha dizer, meu amigo, nos alerta o Espírito Verdade aqui, que você não pode resistir, que você não pode fazer diferente, que você não pode olhar sobre um outro prisma, que você não pode perdoar, que você não pode esquecer, que você não pode se auto-perdoar, que você não pode olhar, poxa, realmente eu pisei na bola ali, realmente eu fiz coisas que eu não admitia que fossem razoáveis. É possível voltar e pedir desculpa? É possível retomar? Não, não é possível. Então, tudo aquilo que está nas nossas vidas, até mesmo as doenças graves,
Eu posso não poder curá-las, mas eu posso me relacionar com elas de uma forma diferente. Tudo que está nas nossas vidas, nós temos todas as condições de lidar com elas. É isso que está nos alertando o Espírito Verdade. E eu queria encerrar, para vocês não acharem que a casa está querendo que a gente tenha uma vida mais ou menos, né? Ah, mas como assim? Não quero viver apaixonado? Não, a gente quer que a gente tenha muita paixão na nossa vida, com essa consciência. Com a ideia de que a paixão é aquela fagulha necessária para que os seus olhos brilhem e você se aproxime de uma pessoa especial, de um projeto especial, de um trabalho novo, de uma doutrina, de um aspecto seu que você não olhava. É preciso esse fogo, é preciso essa aproximação, esse enamoramento com a vida, para que a gente seja inteiro, e não meias pessoas. E para isso, porque quando a gente olha só sobre o ponto de vista da paixão, a gente é pequeno ainda. É só uma fagulha. Eu tenho que fazer com que isso se transforme em amor. Eu tenho que fazer que isso realmente resplandeça mais do que só aquele ponto no espaço, porque as paixões são efêmeras, elas duram pouco. Mas o amor é possível vir depois. Tem um amigo meu que eu acho muito bonito uma frase que ele diz, que muitas vezes nos casais, eles dormem na mesma cama, mas eles não dormem nos mesmos sonhos. Eles não dormem no mesmo projeto de vida, na mesma troca. Estar junto, às vezes, só por um elemento, não nos dá a grandeza necessária. E olha só o que o Chico fala para a gente encerrar aqui. É um poema que ele tem que eu acho muito bonito. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos. É sonhar mais ou menos. É ser amigo mais ou menos. É namorar mais ou menos. É ter fé mais ou menos. É acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. E o Pai nos quer inteiros, inteiros, filhos dele na integridade, espírito, corpo, matéria, emoções, neste planeta, já habilitados a aprender pelo amor, não mais pela dor, com muita paixão. Agradecemos a presença de todos, que tenhamos um domingo excelente, uma ótima semana. Pedimos apenas que aguardem a orientação dos nossos colaboradores para uma saída tranquila, pois os trabalhos continuam. Até a próxima. Tchau.